Olá, pessoal, aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. O prazo para que a defesa de Jair Bolsonaro explique o descumprimento de medidas restritivas impostas ao ex-presidente termina nesta sexta-feira às 8h34 da noite. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que os advogados se manifestassem em até 48 horas sobre o caso. A investigação apura, entre aspas, a atuação de Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro em ações de coação contra autoridades brasileiras envolvidas no processo que trata da tal tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente é um dos réus nessa fajuta ação penal que tem seu julgamento fajuto marcado para setembro. Na última quarta-feira, a Polícia Federal indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro porque considera que eles tentaram interferir no julgamento da tal trama golpista. Outro alvo da PF foi o pastor Silas Malafaia. Ele não foi indiciado, mas teve o celular e o passaporte apreendidos quando desembarcava no Rio de Janeiro vindo de Portugal. A investigação reuniu mensagens e áudios vazados seletivamente e criminosamente pela PF à imprensa. A Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, diz que houve um conluio, que os três envolvidos agiram de modo criminoso, o que o material vazado não mostra. Nada na conduta deles configura crime. Tudo o que fazem está previsto na Constituição brasileira, que garante a livre expressão, a livre manifestação e proíbe qualquer tipo de censura. Moraes intimou a defesa de Bolsonaro a esclarecer 3 pontos: os reiterados descumprimentos das medidas cautelares ilegais que foram impostas a ele, a repetição de condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga, por causa de um rascunho de uma carta encontrado no celular apreendido de Jair Bolsonaro ao presidente argentino Javier Milei. Isso também não configura nenhum tipo de crime. A legislação brasileira não pune intenção e a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, no artigo 14, diz o seguinte: toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. O advogado americano Martin DeLuca, que atua para a Trump Media e a Rumble nos Estados Unidos, recebeu ameaças no celular depois que o número dele foi vazado no relatório da Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Martin DeLuca auxiliou Bolsonaro na redação de um texto para as redes sociais do ex-presidente, em que ele deixa claro que é um perseguido político. A ação parece ter sido coordenada, porque as ameaças contra DeLuca e sua família foram enviadas em grande número e na mesma hora. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira o projeto de lei que cria um Estatuto da Criança e do Adolescente no âmbito digital. O texto foi aprovado por votação simbólica com o apoio do governo e da oposição, que vinha se posicionando contrariamente. A proposta segue para análise no Senado. O texto começará a valer 1 ano depois da sanção presidencial. A nova lei é absolutamente dispensável. As leis que já existem são suficientes para combater a exploração de menores de idade. Depois da decisão do STF de legislar sobre as redes sociais, derrubando parte do artigo 19 do Marco Civil da Internet, agora é o governo Lula que quer implementar a censura geral. Na próxima semana, o petista vai enviar ao Congresso um projeto que regula, entre aspas, as plataformas digitais. A minuta do projeto é assustadora, prevê censura para casos abstratos, usando expressões vagas que não conceituam nada de forma concreta. No rol de conteúdos ilícitos estão crimes contra o Estado Democrático de Direito, atentado à soberania ou à integridade nacional, espionagem, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral e violência política. O projeto prevê até a suspensão provisória de plataformas por até 2 meses,
sem necessidade de decisão judicial. Basta a ordem de um órgão federal a ser criado para vigiar as redes, um departamento de censura. É mais uma tentativa do PT de calar seus opositores. O ministro do STF, Flávio Dino, decidiu condenar à morte todo o sistema bancário e financeiro do Brasil. Ele determinou que nenhuma empresa ou órgão com atuação no Brasil poderá aplicar restrições ou bloqueios com base em determinações unilaterais de outros países. A medida é uma tentativa tresloucada de livrar Alexandre de Moraes das sanções impostas pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky. Essa é uma decisão impossível de ser cumprida. Na prática, ela significa levar os bancos que mantêm contas de Moraes à falência, porque, pela Lei Magnitsky, serão desligados do sistema financeiro internacional. Um banco que não respeitar as sanções não tem como sobreviver. Qualquer instituição que dependa do mercado americano, do dólar ou de canais globais de compensação precisa cumprir as medidas, sob pena de sofrer sanções secundárias. Depois da ordem de Flávio Dino, os principais bancos do Brasil tiveram perdas bilionárias na Bolsa de Valores de São Paulo. O governo e seus aliados Davi Alcolumbre e Hugo Motta tiveram a primeira derrota na CPMI do INSS. O grupo nem queria que a comissão existisse, mas acabou derrotado. Tratou, então, de garantir a presidência e a relatoria. Para comandar os trabalhos, Davi Alcolumbre indicou o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Já Hugo Motta indicou o deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, que não assinou o pedido de instalação da CPMI para ser o relator. O objetivo era não permitir que as investigações apontassem os verdadeiros culpados pela roubalheira contra aposentados e pensionistas. Só que a oposição venceu a primeira batalha. Por 17 votos a 14, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, derrotou Omar Aziz e será o presidente da CPMI. Ele não assinou o pedido para abertura da comissão, mas é mais próximo da oposição, tendo sido, inclusive, filiado ao PL, partido de Jair Bolsonaro, até 2023. Logo depois de ser eleito, Viana designou como relator o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. A torcida é para que o governo continue perdendo todas e a verdade sobre as fraudes no INSS se imponha no relatório final daqui a 6 meses. O impostômetro registrou às 10 da manhã da última quarta-feira que os brasileiros já pagaram em 2025 2,5 trilhões de reais em impostos. O valor representa um aumento de 9,31% em relação ao mesmo período de 2024, quando o painel marcava 2,290 bilhões de reais. O painel está instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo, no centro histórico da capital paulista, e pode ser acompanhado em tempo real no site do Impostômetro. O Brasil é o país da América Latina com o maior percentual da população vivendo sob as regras impostas por grupos criminosos, de acordo com um estudo elaborado por 4 pesquisadores de universidades americanas, publicado na última semana pela Cambridge University Press. Em todo o país, mais de 60 milhões de pessoas, cerca de 26% da população, estão submetidas à chamada governança criminal, o conjunto de regras impostas aos moradores por uma organização que controla aquele território. O levantamento foi feito em 18 países. Depois do Brasil, o segundo colocado é a Costa Rica, com 13% da população submetida às regras das facções, seguida por Honduras e Equador, que tem 11%, e Colômbia, El Salvador, Panamá e México, todos com 9%.
Os Estados Unidos enviaram um esquadrão anfíbio com 3 navios para o sul do Caribe para se somar aos 3 destroyers já despachados à região. Foi o que disseram à agência de notícias Reuters 2 oficiais americanos. Segundo o governo Trump, o envio desses navios de guerra tem o objetivo de enfrentar ameaças de cartéis de drogas latino-americanos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na quarta-feira que os Estados Unidos se acham donos do mundo. Chamou a mobilização militar de agressão imperialista e que Trump usa as operações contra o tráfico de drogas como pretexto para intervir no país. Segundo os oficiais ouvidos pela Reuters, os 3 navios que seguem para o sul do Mar do Caribe transportam 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais. Os socialistas da Bolívia vão deixar o poder depois de 20 anos. O movimento ao socialismo do ex-presidente Evo Morales e do atual presidente Luiz Arce teve apenas 3,2% dos votos na eleição do último domingo. O segundo turno terá o senador Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, de centro, que terminou em primeiro, e o conservador Jorge Tutu Quiroga. Era isso, gente. Bom fim de semana para vocês. Grande abraço.